Tá buscando, tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor em mais um vídeo. E eu vou falar sobre um assunto que ele é muito importante e que ele passa despercebido aí pelos investidores, tá? Então, olha só, vocês já repararam que quem me segue lá no Instagram, né, é @motociclistainvestidor. Se você não me segue, siga lá, eu posto várias coisas da carteira lá, antes até de sair o vídeo no resumo mensal. Então fica por dentro das novidades lá, posto conteúdo todo dia. E se vocês observarem, quando eu posto as oscilações lá, elas são em porcentagem, né? A empresa se valorizou X%, se desvalorizou X%, Y%, tanto faz. E aí eu quero dizer para vocês que a gente tem que se preocupar, antes de querer ganhar, ter grandes rentabilidades e aí sair ganhando aí nos investimentos, nós temos que pensar em não perder, tá? E isso pode parecer óbvio talvez, mas não é. Pelo seguinte, quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Digamos que a gente comprou uma cota de um ativo, tá? Apenas uma, que vale R$100 aí, tá? Tem um preço de R$100. Lembrando que preço e valor são coisas diferentes, tá? Ele tem um preço de R$100, que é aquilo que tá na tela que todo mundo sabe. Bom, se esse ativo desvalorizar 10%, quanto que ele vai estar valendo? Ele vai estar valendo R$90, né? Ele custava 100, perdeu 10%, ficou valendo R$90. Agora, se esse ativo, essa empresa, né, ela acabar se valorizando 10% agora nessa vez, quanto que o ativo vai valer? O ativo vai valer 99, porque 10% de 90 é 9, então ele não vai voltar para 100, né? Então vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Digamos que esse mesmo ativo aí de R$100, né, dessa vez ele desvalorizou 50%. Se desvalorizou 50%, agora o nosso ativo vale R$50, né? E aí, se ele valorizar 50% de novo, ele não vai voltar para R$100, ele vai valer 75. Por quê? Novamente, 50% aí de R$50 é R$25. Então ele vai valer 75. Para ele voltar a valer 100, ele tem que crescer, né? Ele tem que valorizar 100% para ele voltar a valer os R$100. Então, quero que vocês observem que quanto mais uma empresa desvaloriza, quanto mais ela cai, mais difícil é recuperar. Por isso a gente tem que se preocupar muito com as quedas. Se um ativo ele desvalorizar 75%, né, no caso R$100 passar a valer R$25, ele vai precisar de 400% de valorização para voltar ao valor que era antes. Então 400%, pessoal, pensa aí, tem que aumentar de tamanho 4 vezes. Então vocês estão entendendo? E isso pode acabar nos afetando e a gente não perceber. Então como é que a gente pode se proteger? Eu vou colocar para vocês aí a rentabilidade da minha carteira pública, está em busca da independência financeira. Tem vários vídeos aí sobre ela, caso você não assistiu ainda. Que é uma carteira, o nome já fala por si próprio, né? Mas se você não sabe o que é independência financeira, tem um vídeo ali que se chama Em Busca da Independência Financeira #0, tá? Que ali eu explico como que vai funcionar a carteira, eu explico qual que é o objetivo, eu explico tudo direitinho. E qual que é o meu ponto? Nesse gráfico que eu coloquei na tela para vocês, vocês podem ver que chegou um momento que a minha carteira ela começou a se afastar do Ibovespa. O Ibovespa começou a cair e a minha carteira começou a subir, né? Mesmo nos momentos de quedas, porque se você já investe, você está observando, eu estou gravando agora em outubro, o mês de setembro foi um dos piores meses aí, foi o pior mês desde março do ano passado, então o índice Bovespa chegou a cair na casa de 18%, não, 6%, pouco, quase 7%, foi isso, quase 7%, né, 6,6% caiu. E as coisas estão caindo e minha carteira está subindo. Por que minha carteira está subindo? Observem que foi a partir de certo ponto que a minha carteira começou a se afastar do Ibovespa. E qual foi esse ponto? Pessoal, esse ponto foi quando eu ajustei a diversificação da carteira. Porque antes eu não estava diversificado da maneira como eu passo para vocês, que é uma parte em caixa, uma parte em ativos internacionais, uma parte em criptomoedas, uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, né? Então,
Eu não preciso trancar o corredor aqui. Eu não vou detalhar aqui em específico porque eu tenho cada um dos ativos, tá? Mas basicamente essa divisão aí, ela acaba me protegendo bastante. E a parte que não estava, digamos assim, de acordo com o meu planejamento, de acordo com o meu balanço desejado, era a parte dos ativos internacionais. Então, quando eu troquei de carteira, né, que a primeira carteira que eu tinha o objetivo de comprar moto. Quando eu comprei a moto, eu vendi os ativos, comprei a moto. E agora minha carteira tem um outro objetivo, não pretendo vender, né? Não vou vender, só se for para questão de balancear ou se uma empresa não fizer mais sentido. Então, qual que é o ponto aqui? Depois que eu troquei de carteira, eu acabei rebalanceando ela. Eu já comecei desde o início com os 25% que eu quero nos ativos internacionais, tá? O único ativo que está desbalanceado da minha carteira são as criptomoedas, que eu já tô até tomando algumas atitudes para cada vez mais diminuir o quanto elas ocupam na minha carteira. Porque o que acontece? Quando eu me desfiz dos meus ativos para comprar moto, teve alguns que eu não quis vender. São os que estavam no prejuízo, a maioria deles, e as criptomoedas também. As criptomoedas estavam em queda e eu estava comprando mais, então eu não me desfiz. Então quando eu comecei a carteira, eu tinha muito alocado em criptomoeda. Aí eu tava aí com acho que 26% em criptomoeda na minha carteira. E eu quero ter no máximo 5 ali. 3, 5%, dependendo do período, dependendo da situação, eu posso até me expor um tempo a mais. Posso me expor um pouco a mais durante um período de tempo. Ter ali 10, talvez mais. Mas tem que ter um forte motivo para isso. E apesar de elas estarem crescendo bastante, eu quero diminuir a parte da minha carteira, tá, que tem criptomoedas, porque isso traz um risco junto, não é só rentabilidade. E aí, se a gente não olha os riscos que estão envolvidos, a gente uma hora quebra a cara e quebra feio. Então, depois que eu ajustar essa parte das criptomoedas, o meu balanço ele vai estar bem parecido com o que eu passo para vocês aí, que é o ideal para minha filosofia de investimento, tá? Então, basicamente, a diversificação que fez com que, quando a bolsa brasileira está caindo, eu estou ganhando com o aumento do dólar e eu estou ganhando aí com os ativos internacionais ou até com as criptomoedas e também com os imóveis, porque os imóveis, os fundos imobiliários, eles têm a renda recorrente, eles desvalorizam menos e seguram a carteira. Do mesmo jeito que quando o Ibovespa valorizar, provavelmente a minha carteira vai valorizar junto. Porque é mais fácil quando as coisas valorizarem aí, dependendo das empresas que tu tem, se tu fez uma boa análise, elas vão valorizar, dependendo da perspectiva do mercado, né? Aí influencia, a gente pode entrar em vários assuntos, né, em relação a isso. Mas, basicamente, o que eu quero dizer, a diversificação é que protege a minha carteira de, nas quedas, cair menos do que o mercado está caindo. E é isso aí que no longo prazo vai me dar muito resultado. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Falei um monte de coisa e um monte de conteúdo diferente, tá? Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se você começar a acompanhar os vídeos, as coisas, até palavras e termos que usam, começar a fazer mais sentido. E eu garanto que isso vai mudar a vida de vocês, tá, pessoal? Como mudou a minha. Então, o sol tá na minha cara aqui. Então eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.